A paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse dia, amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. No livro de João, do capítulo 7, a partir do versículo 45, diz assim a palavra: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Então os guardas responderam: Jamais alguém falou como este homem. Então os fariseus replicaram: Será que vocês também não foram enganados por ele? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ô povinho, ô víbora, né? Vamos dizer assim, ô víbora. Esse povo aqui que Jesus, né, naquela época que Jesus estava na terra, e aquele ambiente era um ambiente, né, cruel, porque eles diziam que entendiam muito de lei, mas eles entendiam a lei da vontade deles. Então eles olhavam para Jesus e eles achavam inadmissível Jesus se dizer rei, né, dos reis, senhor dos senhores, o filho de Deus, vindo da Galileia. Então, não pode ser. Não, Jesus não. Jesus, aquele que eles profetizavam, os profetas profetizaram da vinda do Messias, da Galileia, né? Então eles, porque você vai ler o livro de Deuteronômio e lá está narrando sobre isso, né? As leis que Moisés deixou, Deus através de Moisés deixou para o povo. Então nós estamos a falar aqui com principais sacerdotes que conheciam muito bem a lei. E a lei falava que, né, que a pessoa ela tinha que ouvir a causa entre os irmãos e julgar justamente entre o homem e o seu irmão. Até mesmo o estrangeiro que estivesse com ele. Esta era a lei que Deus, né, através do seu filho Moisés, implantou no meio dos filhos dele. Ou seja, vocês não podem julgar o homem injustamente. Vocês têm que ouvir a causa do seu irmão. Vocês têm que saber o que se passa. Porque é muito fácil você ouvir um lado e declarar ali a sentença. Não, você tem que ouvir a parte da outra pessoa, você tem que entender o motivo. Então você vai colocar essas duas pessoas e ouvir a causa deles. Então nós não devemos ser parciais no juízo. Você vai ouvir tanto o pequeno como o grande, isso é lei. E vocês não podem temer a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Ou seja, mesmo que você goste de uma pessoa e você sabe que a pessoa está errada, você não vai temer a face da pessoa. Por quê? Porque não vai ser você que vai dar o veredito final. É Deus. Porém, a causa que for demasiadamente difícil, Aí Moisés estava falando para eles: vocês vão fazer vir a mim e eu vou ouvir. Essa era a lei deles. E esses fariseus aqui, eles percebiam. Eles sabiam que estava na lei, mas eles não cumpriam o que estava na lei, em conformidade, porque eles achavam que não. Jesus? Não. Esse aí não é Jesus. Então, eles mandaram os seus, né, subordinados, os seus guardas, buscar Jesus, prendê-lo. Só que quando eles chegaram lá, eles ficaram atônitos àquilo que Jesus estava falando, porque ele era o próprio Deus. Então eles chegam lá e começam a ouvir Jesus falar. E eu fico imaginando, né? Às vezes você ouve pregadores renomados, com unção no espírito, pessoas sábias, inteligentes, e você fica assim, admirado com a pregação da pessoa, e você, nossa, como Deus usa, como é sábio nas palavras, e você vê o entendimento das escrituras sagradas e você fica admirado. Agora, nós estamos a falar do Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo.
Ele estava falando. Imagina a admiração desses guardas. Não, não tem como eu prender esse homem. Da boca dele só sai coisas boas. Da boca dele saem ensinamentos que eu nunca ouvi aqui. Até mesmo desses principais sacerdotes. Então você vê aqui que eles voltaram para a presença dos sacerdotes, dos fariseus. E eles, então, não trouxeram ele? Por que vocês não o trouxeram? Não podemos. Não, mas por quê? Porque jamais alguém falou como este homem fala. Ele é diferente. Não tem. Os guardas estavam dizendo, já ouvimos vocês falarem, mas como esse homem, não tem igual. Ele fala diferente. O conhecimento dele não é da terra. O conhecimento dele é dos céus. Porque Jesus ele fala em uma passagem, né, mais à frente, que ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E os fariseus não entendiam, que luz é essa? Você fala de ti. Então, se você fala de ti, o teu testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus olha para aqueles, né? Para aqueles homens, aqueles fariseus que dizem homens de fé, homens de entendimentos, cultos. E Jesus responde: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Eu estou testificando de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Um só Espírito. Nós estamos a falar aqui do próprio Deus, gente. Do próprio Deus. Que veio nessa terra. Se passou como um homem. Viveu as dores que eu e você vivemos. E eu falo para vocês assim, as perseguições que Jesus passou, fora do comum. No capítulos anteriores, os irmãos de Jesus, eles chegam até Jesus e eles encorajam que Jesus fosse a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, para ganhar mais seguidores. E Jesus disse que não era o tempo dele. Então ele não decide ir, ele vai um pouco mais tarde. Porque ele sabia o tempo dele, ele sabia a perseguição que estava em cima dele. Mas ele tinha que cumprir o tempo dele aqui na terra. A mensagem do reino tinha que ser pregada. As pessoas tinham que ver que realmente ele era o Messias anunciado. Aonde você quer chegar, Silene? É simples. Nós estamos a falar aqui de um Deus tão poderoso, mas tão humilde. Não tem um homem aqui na terra que já passou, vai passar. Eu falo já passar no futuro, porque não há. Com a humildade de Jesus, ele sendo Deus. Né? E muitas vezes a gente é tão soberbo, tão arrogante, a gente se acha tão assim, né? E o próprio Jesus se fez carne, como eu e você. E ele passou pelos mesmos problemas, sabe? As mesmas dificuldades. Às vezes você está sendo perseguido, não sei. Às vezes tem tantas perseguições, a gente nem procura o problema. Mas o problema, ele corre atrás de você. E você pensa assim, nossa, o que eu fiz para isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que está no caminho do Senhor, ele tem que entender que vai ter perseguições. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai com a sua cara. Nem toda a gente vai falar bem de você. Há pessoas que vão te criticar até mesmo sem te conhecer. Somente porque outra pessoa já falou de você. Mas deixa eu te falar algo. O que interessa é você e Deus. Como assim? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você tem a sua consciência limpa? Você sabe quem você é em Deus? Sabe?
Então você não precisa se preocupar com as perseguições. Você não precisa se preocupar com os julgamentos. Ah, mas estão falando tão mal de mim. Deixam falar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que justifica. E no tempo dele, porque existe o tempo dele, existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus. E ele sabe que o nosso tempo é limitado e o tempo de Deus é a eternidade. Então ele vai trabalhar no tempo dele em cima do nosso tempo. Para quê? Para mostrar para você que ele está fazendo por você. Aí você se sente perseguido, você se sente caluniado. Tem pessoas aqui que são maltratadas. E você fica assim, gente, parece que quanto mais eu estou com Deus, mais perseguição eu sofro. E não vou mentir para você. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais levantes teremos. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais gigantes se levantarão. Mas, não ficarão de pé diante do nosso Deus. Podem se levantar por um breve período, mas não ficarão de pé diante do nosso Deus. Não precisa você pegar essa causa e falar assim, eu vou fazer da minha maneira, eu vou me vingar do meu jeito. Não precisa fazer isso. Porque o nosso Deus, ele vai justificar, ele justifica, sabe o quê? As nossas causas. Tem gente que não entende. Por que muitas vezes a pessoa é perseguida, lesada, tem gente que já foi lesado, sabe, lesado mesmo, roubado. E você não foi atrás. Sabe o que você disse? Não, Deus, eu não vou colocar as minhas mãos, porque eu já coloquei as mãos do Senhor. E são as melhores mãos que você pode colocar. A mão do Senhor. Então você não vai fazer nada. Você não vai pegar com as suas mãos. Você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque o Deus que você serve, ele vai te justificar. E os seus inimigos vai cair um por um. Vai cair um por um. Sabe por quê? A gente fala assim, tem gente que é terrível, né? Tem gente que pede a morte, né, dos inimigos. Na sua oração não faças isso. Senhor, que ele morra. Que ele merece morrer. Gente assim, não, olha, não precisa viver. Não faz falta nessa terra. Não faça esse tipo de oração. Ainda de o Senhor não receber, você vai colher dos frutos dos seus lábios. Então a palavra tem poder. Quem muito gosta de usar a sua língua, vai comer do seu fruto. Então preste atenção no que você está falando. Aí tem gente que fala assim, eu sou como Davi, eu vou pedir a morte dos meus inimigos. Você vai pedir a justiça de Deus, que é diferente. Porque tem pessoas que entram na nossa vida para roubar tudo, gente. Tem pessoas que entram na nossa vida, tem mulheres, por exemplo, que entram em casamentos para roubar o homem, para destruir a família, para tirar as posses. É o demônio da destruição. É claro que no momento, né, que você está vivendo, o que vem na sua mente? Raiva, desgosto, frustração. Aí você junta tudo isso dentro de você e você explode, normal. Né? Quem não se explode diante de uma coisa dessa? Mas aí você lembra que o Deus que você serve é um Deus justo. E no tempo dele, o teu inimigo não vai resistir. Vão cair um por um, vão ficar envergonhados e confundidos. A palavra diz assim que envergonhados e confundidos serão todos. Não está dizendo 1, 2, não. Todos os que querem ver o meu mal. Então você não deseja o mal para ninguém. Você não entrou na vida de ninguém para prejudicar. Você não está falando da vida de ninguém, você está na sua. Aí vem esses endemoniados mesmo, sabe? Prejudicar você, prejudicar a sua casa, e você quer vingança. Eu vou vingar. Não, não vai vingar, não. Onde é que está o Deus que você serve? Continua sentado no seu trono. Mudou o poder de Deus? Não. Ele é justo ainda?
continua justo, sempre justo. Então você não vai abaixar a cabeça e vai pedir, vai fazer assim, eu vou fazer com as minhas mãos. Não, Deus está falando para você. Deus está falando aqui com algumas pessoas. Não vai fazer com as suas mãos. Tem uma mulher aqui que foi traída. Traída mesmo. Ela deu anos e anos da vida dela para o seu cônjuge. E ela foi traída. E ela está tão revoltada. Você está tão revoltada. Você pensou até em matar. De tanta raiva que você está. E Deus está falando para você. Eu mudo? Diante das suas emoções, o que você está sentindo, eu mudo? Eu mudo? Eu não mudo. O que você vai fazer? Colocar nas minhas mãos. Mas Deus demora muito a trabalhar, a agir. Deus não demora. Sabe por quê? Porque Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E Deus, quando vem para derrubar os inimigos, cai todos de uma vez. Você quer derrubar um. Não, Deus está falando, eu vou derrubar todos. E por que Deus faz isso? Porque cada um, gente, vai colher as consequências dos seus atos. Sabe quando uma mulher se envolve com um homem, né, casado, ela pensa que ela vai ser feliz. Não vai. Primeiro, você quebrou uma aliança que foi feita diante de Deus. Segundo, você está envolvendo com um homem que não teve fidelidade com a própria esposa e vai ter com você? Terceiro, você vai exigir dele fidelidade se também você nunca foi fiel porque você entrou no casamento de outra pessoa? Então, não vai ter sucesso. Pode até ter por um momento aquela paixão que eu falo sempre momentânea, tudo muito lindo, maravilhoso. Não fica para sempre. Começou errado. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. Começou errado, não pense em você que vai dar certo. Faz um bolo e começa a colocar os ingredientes que não tem lá. Vai dar certo o bolo? Comigo não funciona. Se funcionar, é um milagre. Tá lá um bolo, você escolhe uma receita de um bolo. Aí você coloca todos os ingredientes. Aí você pensa assim, uau, agora o bolo vai funcionar. Mas você seguiu o quê? Os ingredientes. Arrisca. Deu certo. O fim foi bem sucedido. Agora, troca alguns ingredientes para ver se vai ficar igual. Não fica igual. Então, tem pessoas que querem começar as coisas erradas e tá pedindo para Deus abençoar. E Deus não vai abençoar. Não vai. Sabe por quê? Porque ele não é injusto. Aí a pessoa entra no casamento da outra, destrói o casamento da outra e tá pedindo para Deus prosperar o seu casamento? Com essa pessoa, não vai dar certo. Eu sinto muito te informar isso, mas não vai dar certo. Quer ser feliz? Quer ter uma vida abençoada por Deus? Quer ser próspero nessa terra? Começa as coisas certas. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Se você está envolvendo com uma pessoa que você sabe que Deus não tem para você, que a gente sabe, por que Deus está falando isso? Eu não sei, mas tem pessoas aqui que vão ouvir isso e vão entender o que Deus está falando. Você está envolvendo com pessoas que não é para você, e você sabe, porque você sabe, mas você está pedindo para Deus abençoar e que, Senhor, que dê tudo certo. Você mesmo está sendo hipócrita com você mesmo. Então a gente tem que pedir a vontade, a gente tem que fazer a vontade de Deus e andar no caminho do Senhor, certo? A palavra diz, nem se desvia nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, ok. Qual é o mal que você sabe que você está trazendo mal para você mesmo e para sua casa? Então saia disso, enquanto você tem tempo, Deus está dizendo. Eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Deus está dizendo aqui para uma mulher, eu tenho um homem maravilhoso para colocar no seu caminho. Um homem abençoado da minha parte e você está se iludindo com falácias. Eu entrei nesse contexto aqui porque eu sei, né? Tem gente que a gente não sabe quem vai ouvir. O mundo é grande. Né? Eu estou na Europa, pode ouvir pessoas da Europa também, como pode ouvir pessoas do meu país, do Brasil e outros lugares. Mas essa palavra vai chegar, sabe? Para uma pessoa que precisa ouvir isso. Então você está colocando o seu pé no mal e você está traindo o mal para você mesmo. Aí você vai estar pedindo felicidade para Deus na desgraça do outro? Na infelicidade da outra?
dos filhos? Você sabe o que é destruir uma casa, um casamento? Quando um casamento, por exemplo, né, acontece um divórcio, sem traição, sem nada, não deu, não funcionou, ok. Cada um segue o seu caminho, tá? Depois do divórcio, sem traições, arranja outra pessoa, tem outro relacionamento, começa tudo bem, ok? Né? Foi tudo através da lei, está tudo organizado, tudo arrumado. Assim, Deus prospera. Porque nosso Deus, ele tem aqui na terra, né? Ele deu aos homens uma hierarquia. Então a gente tem que respeitar isso, essas autoridades. A gente tem que respeitar a lei. Até porque aqui eu estou lendo para você que esses próprios sacerdotes, principais sacerdotes, homens importantíssimos, não estavam respeitando a lei. Eles estavam fazendo a vontade deles. Então a gente tem que respeitar a lei. Se respeitamos a lei, tudo vai bem. Meu relógio tocou. Tudo vai bem. Agora, se eu começo mal, vai mal. E Deus não quer que você comece mal. Deus quer que você comece bem. Aprenda isso de uma vez na sua vida. Não caia nessas falácias do diabo. O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele vem para enganar, ele vem para manipular, ele vem para colocar você num caminho que parece ser muito bom aos teus olhos, mas a palavra diz que são caminhos de morte. Aí você destrói famílias, você destrói a sua vida. E depois, para se reerguer, quão difícil é começar tudo de novo. Você não precisa começar tudo de novo, você só precisa começar em cima da vontade de Deus e pronto, a sua vida vai prosperar. Nós não obedecemos e queremos frutificar. Não dá. Você tem que obedecer à lei da semeadura. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. E não só de, eu vou fazer isso, algumas coisas eu faço, outras não. Não. Quer ser bem-sucedido nessa terra? Quer? Obedeça à voz do Senhor teu Deus. Esses guardas não puderam prender Jesus. Não havia alguém que ele já tivesse visto que falasse como ele falava. Então eles começaram a crer em Jesus. E aqueles fariseus ficaram irados contra os seus guardas. Vocês também foram enganados. Não, não há desculpa. Vocês também foram enganados por ele. Sabe de uma coisa? A gente só fica enganado quando a gente não tem o Espírito de Deus na nossa vida. Se Deus está falando no teu espírito, porque ainda você tem o Espírito de Deus na sua vida. Ele está aí com você, Ele está falando no seu espírito. Não deixe essa presença maravilhosa afastar de você. Você pode ganhar o mundo todo, você pode conquistar tudo nesse mundo. Mas se você perder a presença de Deus, você é um pobre miserável nessa terra. Eu não me sinto assim. Você que pensa. A gente sem a presença de Deus, a gente é vazio. A gente sem a presença de Deus, a gente é inútil nessa terra. Se todos entendessem isso, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque muitos ainda precisam se arrepender. Muitos ainda precisam ouvir falar de Jesus, da graça dele, do poder dele. E como ele é um Deus misericordioso, ele vai dando tempo para que as pessoas se arrependam. Então, não perca as oportunidades que Deus colocou na sua vida. Não rejeite os livramentos que Deus quer te dar. Sabe, porque Deus, ele nos chama e fala assim, filho, eu tenho uma novidade de vida para você, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um cenário maravilhoso para você estar. Aí o inimigo vem e fala, não, isso é muito para você. Pega isso aqui, olha. E você vai lá e pega. Por um momento parece ser muito bom. Mas depois você vai vendo que não é nada daquilo que você queria, esperava. Então o Espírito Santo de Deus está falando com algumas vidas que estão a me ouvir, que vão me ouvir, né? Porque a gente não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Esses fariseus, eles estavam, sabe, escarnecendo, dizendo que como é que pode
ele ser o Messias vindo da Galileia. Essa plebe, né? Plebeus, pobres, miseráveis. Porque Deus, ele confunde o ser humano. O ser humano espera de uma fonte e ele via de outra fonte. É por isso que nós não devemos, sabe, nos apegar à aparência, ao lugar, ao momento. Às vezes Deus tem algo para você, você olha muito a aparência daquele lugar e fala, não, mas isso é tão pobre, né? Isso não é para mim. Porque nós vamos pela aparência. Aí Deus, olha, não faças isso. Porque eu chamei o meu filho. E ninguém entendia, porque as pessoas falavam, não, esse aí, da Galileia, não pode ser ele. Porque eles esperavam o Todo-Poderoso, com a sua coroa real, com as suas vestes reais. E aí? E ele simples? Montado em um jumento? Não pode ser. Não pode ser esse. Mas é. Porque Deus, ele confunde. Ele confunde o raciocínio humano. E o Senhor está falando para você, eu confundo o raciocínio humano. Eu confundo os seus inimigos. Só entendia, só reconhecia a voz de Jesus quem de fato queria conhecer. Eu só vou ouvir a voz de Jesus se realmente eu quiser ouvir. Se eu falar, eu não quero mais saber o que Deus pensa a meu respeito, o que Ele tem para mim, então eu não quero mais ouvir. Então você vai parar de ouvir. Porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por que os fariseus não davam ouvidos quando Jesus falava? Porque eles não eram de Deus. Eles viviam em uma religião. Sabe aquela pessoa religiosa? Ah, não faz isso porque você vai para o inferno. Não veste isso porque você vai para o inferno. Você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. É como se fosse, sabe, que já estivesse lá no inferno e sabe como é que funciona o sistema, né? O sistema de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Você é de Deus? Você considera uma pessoa de Deus? Então chegou o momento de você ouvir a voz de Deus. Porque quem não é de Deus não dá ouvido à voz dele. Eles ficaram tão revoltados, né? Porque até falaram, esse homem aí tem demônio. Não, está endemoniado. E Jesus, eu não tenho demônios. Pelo contrário, eu honro meu Pai. E vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Mas em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E eu acho interessante. Não, aí os fariseus falam assim, os judeus falam assim. Não. Agora nós estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? És maior também do que os profetas que morreram? Quem pensas você? Quem pensa que você é? E Jesus, né? Olha, se eu glorificar a mim mesma, a minha glória nada é. Quem glorifica-me é meu Pai, o qual vocês dizem aí que é o vosso Deus. Mas vocês não têm conhecido. Eu, porém, eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço, e por conhecer, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. O próprio Abraão viu e ele se regozijou com a minha vinda. Aí os judeus perguntam, ainda não tem 50 anos e viste Abraão?
Jesus então responde: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, Deus é tão fiel, é tão maravilhoso a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, você vai ouvir a palavra dele. Você vai atentar para os mandamentos do Senhor. Você vai seguir o caminho da retidão. Você vai parar de mentir, você vai parar de enganar, você vai parar de lesar as pessoas. Deus está falando aqui, você vai parar de usar a internet para manipular as outras pessoas. Você vai parar de usar as redes sociais para atacar. Deus está falando. Mandar indiretas. Você é de Deus. E se você é de Deus, você ouve as palavras de Deus. Você vai parar com essa rebelião. Entendeu? Ai, Deus não tem nada para mim, nada para mim. Se você é de Deus, você ouve as palavras de Deus e Deus tem. Mas o que você quer, Deus não tem. Por que nós não recebemos? Porque não sabemos pedir. Quando pedimos, pedimos mal. Deus coloca um propósito no seu coração e você vai para a rota errada, caminho errado, e depois Deus abençoa. Não, Deus não vai abençoar você, porque se um dia Deus te prometeu um casamento, Ele prometeu um homem solteiro, um homem segundo o coração dele, não compromissado. Se Deus te prometeu uma empresa, Ele vai colocar nas tuas mãos. Não precisa você enganar ninguém, não precisa você saltar degraus da vida, não. Deus te colocará lá. Aí eu fico pensando, como é que quer que Deus abençoe se você não ouve as palavras de Deus? Manipula, sabe os manipuladores? Mulheres que falam para os homens: se você não fizer isso, eu vou te largar. Se você não fizer aquilo, eu vou te largar. Tudo vai largar. Você é de Deus, então você ouve as palavras de Deus. Onde é que estão os mandamentos de Deus? No teu coração? Na tua mente? Ou na sua boca? Porque os fariseus conheciam toda a lei, na ponta da língua, mas não viviam nada. Sabe por quê? Porque o ser humano tem essa tendência de querer mostrar que sabe muito, que é muito espiritual. Mas o dia que Deus fala, não quer ouvir a voz de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai entregar essa mensagem para pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com corações que precisam tomar atitudes nesse ano 2024. Como é que é? Vai ter um ano de derrota novamente? Esperança naquilo que Deus não te prometeu? Vai ficar aí parado no tempo pensando: não, Deus, mas é isso que eu quero ser abençoado. E Deus está falando: não começa errado, porque vai acabar errado. E o nosso problema é que quando nós começamos errado, o Espírito Santo de Deus está falando, nós temamos, aí quebramos a cara: ai Deus, por que o Senhor não me ajudou? Ele tem te ajudado desde o princípio. Ele tem falado com você desde o começo. Entendeu? Ele não te ajudou. Por quê? Porque você que não quis. Às vezes nós dispensamos a ajuda de Deus e queremos a nossa ajuda. É ou não é? Nós queremos a nossa própria ajuda. Aí eu fico pensando assim, e dá certo, por um tempo até pode funcionar. Porque nós estamos na Terra e fazemos as coisas humanas, né? Até pode funcionar por um tempo. Mas aí depois vem as consequências. Eu posso entrar num relacionamento com um homem casado? Ninguém está te impedindo. Eu não sei porque que Deus está falando isso, mas tem uma pessoa que vai me ouvir e vai entender. Ninguém está te impedindo de entrar. Ninguém está te impedindo. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser da sua vida. Mas a minha pergunta para você: você é de Deus como diz ser? Você é de Deus como diz ser? Então ouve as palavras de Deus. Ouve o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem uma pessoa aqui que Deus está falando: você está entrando em enrascada. E depois não vai jogar a culpa em Deus. Homem sedutor, de palavras mansas, agradável, te dá tudo o que você quer.
É tudo que você pediu a Deus. Você mesmo falou, esse é o homem que eu pedi a Deus. Não. Esse é uma réplica daquilo que você pediu. Porque não é esse. Deus tem uma pessoa que vai te fazer isso. Mas não presa como ela está. Ela está presa e você vai se aprisionar com ela. Um buraco chama outro buraco. Cai em um, vai ficar lá. Então Deus está falando aqui para o teu bem. Deus está avisando aqui para o teu bem. Quando a palavra de Deus em Jeremias 18 fala sobre o vaso do oleiro, Jeremias fala assim, eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que somos na mão de Deus? Um vaso. E ele trabalha em nós. E o trabalhar, às vezes, eu sei, dói e muito. Mas depois, você pode ter a certeza que o final vai ser glorioso. Então, pega essa palavra. Você que está me ouvindo. Guarda essa palavra no seu coração. Você não precisa passar na frente de ninguém. Você não precisa mentir para conquistar as coisas. Você não precisa enganar ninguém. Porque os próprios guardas aqui falaram. Jamais alguém falou como este homem. Por mais entendido e douto que a pessoa seja sobre o assunto, quando o Espírito Santo toma uma pessoa para falar, todos se calam. Porque não existe alguém como o nosso Deus. Não existe outro ser tão grande como Deus, que conhece todas as coisas, detalhes por detalhes. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Esses fariseus hipócritas queriam prender Jesus por dizer a verdade. E muitas vezes você está julgando muitos homens e mulheres de Deus porque você não quer ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela machuca. Machuca. A verdade, sabe o quê? É como um murro no estômago. Você sabe que você está errado, mas você ainda continua no erro. Aí se uma pessoa te corrige, você acusa a pessoa como esse fariseu. Mentiroso, traz as coisas da vida passada da pessoa, e a pessoa está tentando abrir os teus olhos e você não está querendo enxergar. Você é de Deus? Você verdadeiramente é de Deus? Então você ouve as palavras de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Não precisa você usar de engano para conquistar as coisas. Não precisa você entrar na frente de ninguém para conquistar cargos, Deus está dizendo. Não precisa. Se você verdadeiramente é de Deus, você vai ouvir as palavras de Deus e a direção que Deus vai colocar na sua vida. E Ele tem uma direção para você? Tem. Ele tem um caminho para você? Tem. Tem. Não está isento de problemas, de lutas, de ventos. Não. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Estou pregando uma palavra, uma verdade para você. O caminho que Deus prepara é um caminho fácil? Não. Mas o fim será um fim glorioso no Senhor. Então Deus tem recompensa para você, Deus tem recompensa para a sua casa, Deus quer fazer milagre na sua vida, Deus quer prosperar o seu caminho, Deus quer fazer você uma pessoa vitoriosa nessa terra, Deus quer que você seja um testemunho vivo e para isso acontecer, você tem que ser verdadeiramente de Deus. Porque tem momentos que Deus vai pedir para a gente renunciar, tem momentos que Deus vai pedir para nós abandonarmos isso, tem momentos que Deus vai pedir para você sair do seu lugar, né, de conforto e arriscar, mas isso tudo significa que Ele tem o comando de tudo. Então, esta palavra aqui, ela serve para você. Ele está falando com você. Então, pega essa palavra no seu coração, faça o que o Espírito Santo está dizendo. Você não precisa usar de engano para conquistar o que eu tenho para você. E tem outra pessoa aqui que Deus está dizendo, saia enquanto você tem tempo. Porque o inimigo armou uma cilada muito grande para os teus pés. Já viu o laço do passarinheiro? A armadilha para prender um pássaro? Tão pequena, ninguém vê, não? Pois é,
mas cai. E o inimigo, ele é assim, ele arma ciladas e passa desapercebido. A gente nem está vendo. Se não for Deus para estender a mão dele e nos livrar, nós caímos assim, de cara, no chão. Então Deus está falando para você, nesse dia, que Ele conhece os seus pensamentos íntimos, Ele sabe do seu coração, os desejos do seu coração, Ele está dizendo para você que Ele vai te honrar, que Ele vai... Deus está dizendo para uma mulher que eu vou te dar um casamento abençoado, um homem abençoado, vou te dar uma família, vou entregar uma família para você, mas não se meta em rascada. Sai enquanto você tem tempo. Porque as falácias, elas são como, sabe o quê? Pingos de mel. Está descendo muito bem. Favos de mel, né? Não é pingos de mel, favos de mel. Mas depois é amargo como um fel. Então, preste atenção no que o Espírito Santo está falando no teu coração. Ele sabe o que ele está falando, porque se ele está falando isso, porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Não precisa usar de enganos. Você tem Deus? Então deixa Deus guiar o seu caminho. Sabe que não está na conformidade da lei. Não está na palavra do Senhor? Então não é de Deus para mim, não. Porque as coisas do Senhor, ele é reto, ele é justo, ele é bom. As coisas de Deus é assim, é na justiça, na retidão e no amor. Não está cumprindo isso? Vou tirar os meus pés, porque Deus não está no negócio. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Aqui está chovendo muito. Estou a escutar o barulho da chuva. Que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus Ele permitir. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família, tá bem? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.